Olá, tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Bom, a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né? A gente que está acostumado a fazer vídeos ou só áudio ou imagem em outro local. E a gente acaba fuçando e acaba descobrindo algumas coisas, né? Desculpem os mais tecnológicos, mas a gente se torna às vezes um pouco atrasadinho, né? E é o que acontece muitas vezes comigo. O sentimento aqui é que a gente possa fazer uma coisa bem pessoal, uma coisa bem próxima, né? Bem legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas matérias que eu achei muito interessante. São algumas matérias que me trouxeram assim, realmente uma luz muito gostosa, né, um entendimento muito legal sobre as coisas que a gente tem compartilhado aqui no canal e que realmente tem sido bem relevante, bem interessante para nós, né? A primeira matéria hoje aqui que a gente vai falar um pouquinho é sobre aí uma civilização tecnológica aí que vivia na Terra nos tempos antigos aí, alguns cientistas aí dentro do seu contexto de busca, né, por respostas que, ainda que muitas delas não se possam explicar, eles descobriram uma civilização tecnológica aí que vivia na Terra bem antes de nós, diz aí o Jason Wright em sua pesquisa, professor de astronomia e astrofísica da Universidade Estadual da Pensilvânia. Vamos ler um pouquinho essa matéria aqui para a gente ver que interessante que é. Jason, ele fala algumas coisas que eu achei, cara, muito legal, muito legal. Ele diz assim a matéria: por alguma razão, quando se trata de trabalhos científicos que se enquadram na visão de mundo científico geralmente aceita, né, porque algumas não são aceitas, eles não são escritos por nenhum lugar ou citados aí na mídia, tanto que a gente não viu essa matéria em lugar nenhum. É o professor aí que publicou seu artigo em 2017, o artigo intitulado aí Prior Indigenous Technical Species, ou seja, espécies tecnológicas indígenas anterior. O professor Jason Wright concluiu aí que formas avançadas de vidas alienígenas já existiram na Terra. Isso foi uma constatação que ele teve dentro do conceito dele aí. Ele fala algumas coisas aqui, mas o que é interessante ele dizer aqui, ó, dado que a Terra contém vida complexa, a Terra é a origem mais óbvia para espécies anteriores de qualquer tipo. Vênus moderna parece ser uma péssima candidata a uma visão tecnológica, com a temperatura superficial de cerca de 735 K, mais ou menos, aqui 462 graus, embora quando se trata de vida alienígena devemos estar abertos às probabilidades. Eu lendo essa matéria aqui, eu até entendi que ele faz uma coparticipação, correlação com alguns assuntos aí, e ele chega, né, a um entendimento aí de que realmente, pela complexidade da vida na Terra, de verdade, pode ter de fato existido aí, né? O que ele conclui o material dizendo aqui que, ao bem da verdade, sabemos muito pouco sobre a história da Terra, e se considerarmos que a idade do nosso planeta e dos planetas vizinhos, há espaço para que muitas civilizações tenham surgido e desaparecido durante esse tempo antes de nós. Nem sequer saberíamos das suas existências se não fizéssemos uma procura específica por isso. Embora não existem provas incontestáveis disso, é possível, é bem real. Volto a dizer que é uma tese, né, que ele compartilha sobre isso, está aqui no site OVNI hoje, eu achei muito legal aqui, e ele fala aqui um pouquinho do conhecimento sobre toda a estrutura biológica da Terra, toda a estrutura geológica da Terra, e como ele entende que verdadeiramente pode acontecer isso aí. Ele usa inclusive a Terra, Vênus e Marte como exemplos, tá? Ele fala que, no entanto, os sinais tecnológicos ainda podem ser reconhecidos mesmo se as evidências físicas forem destruídas. A gente sabe que se a Terra tem uma série até da The History, né, que fala um pouquinho sobre essa questão de quanto tempo levaria a Terra sem ninguém, chama o mundo sem ninguém, e falam que realmente levaria um tempo para que algumas coisas nem aparecessem mais. Eu tenho uma matéria no canal aqui que eu falei um pouquinho sobre a cidade dos macacos, do rei macaco, né, cidade branca, e que descobriram há pouco tempo agora, algo que foi incrível, né, porque está no meio da floresta ali do Guatemala, é uma coisa interessante. Ele fala um pouquinho, não vou ler toda a matéria para não ficar tão estendido, mas assim, ele fala um pouquinho sobre isso, sobre que alguns sinais físicos realmente desaparecem, mas ainda assim se encontra e pode se encontrar coisas que falam muito de algo que nos surpreende. Ele fala inclusive de algo que pode ter acontecido antes dos sumérios, né? A gente sabe que a civilização mais começou escrita, é uma das mais antigas do planeta, se não a mais antiga, e aí ele fala um pouquinho sobre isso, que isso pode ter acontecido muito antes dos sumérios, principalmente por aquela ideia que é uma teoria, né, que fala que verdadeiramente é possível, né, é possível que existiam civilizações antes de nós. Por isso que essa teoria é muito legal, tá? A outra matéria aqui que eu achei interessante foi do dia 30, né,
Uma roda de 300 milhões de anos é encontrada numa mina na Ucrânia. Isso é fantástico, isso é muito legal, porque o material da maneira que encontraram é realmente muito bem preservado. Aqui, ó. A matéria diz assim, ó: em 2008, uma descoberta curiosa foi feita em uma das minas de carvão da cidade ucrânia de Donetsk, denominada J3. Agora vamos lá. Sondolowsk, a uma profundidade de 900 metros de profundidade. Gente, 900 metros, quase 1 quilômetro, tá? Quase 1 quilômetro. Então expressa-se muita coisa aí, já que a gente sabe que conforme o passar do tempo, né, as camadas de terra vão dizendo quanto tempo, o que era o solo, né, o piso, depois dependendo do tanto de terra que tem, demonstra quanto tempo isso durou, né, quantas gerações, né, quantas histórias de cidades, né, quantas pessoas viveram para que chegasse a isso. Agora, 900 metros é muita coisa, é muita coisa. Como não pode ser retirado com segurança, com sucesso, devido à natureza do arenito, né, no qual foi incorporado, o misterioso artefato aqui parecido com uma da roda antiga permaneceu in situ na mina. Quando datado geologicamente, os estudiosos se recusaram a aceitar os resultados, como eu disse. É algo pela profundidade, né? É algo interessante. Quem entende um pouquinho de geologia vai entender o que eu estou falando. Mas sabe-se que os arqueólogos ignoram qualquer evidência que não se encaixe na história de origem do sistema. O Adam Frank, aqui, o professor de física, né, em Rochester, disse: realmente sabemos que fomos as primeiras espécies tecnológicas da Terra. É uma pergunta. Fomos? Temos uma sociedade industrial há apenas 300 anos, mas há uma vida complexa na Terra há quase 400 milhões de anos. Essa matéria é interessante, eu acho que dá para ler toda, eu vou ler toda ela. Diz assim, ó: se os seres humanos se extinguirem hoje, diz Frank, qualquer civilização futura que possa surgir na Terra daqui a milhões de anos poderá achar difícil reconhecer os traços da civilização humana. Como eu falei, aquele material lá, né, a Terra sem ninguém, o mundo sem ninguém, é muito interessante. Da mesma forma, se alguma civilização anterior existia na Terra há milhões de anos, poderíamos ter dificuldade em encontrar evidências dela. Além da descoberta da roda antiga, mais artefatos industriais de 300 milhões de anos foram encontrados ao longo dos anos, como por exemplo as maçanetas de 300 milhões de anos encontrados no carvão. Depois, se vocês quiserem, aqui está no mesmo site, OVNI hoje. Essas maçanetas também é muito interessante, datada, e deixaram os caras loucos porque os testes disseram que tinha 300 milhões de anos. À medida que o tempo passa, a mineração de carvão, juntamente com muitas outras atividades de mineração, se torna mais rápida e avançada. Assim, é simplesmente uma questão de tempo até que os artefatos ainda mais misteriosos e inexplicáveis sejam encontrados, permitindo-os adicioná-lo a um volume de pesquisas e artefatos que não se apenas apoiam a possibilidade de ter existido uma civilização perdida, mas colocam as atividades humanas em impressionantes 300 milhões de anos. Incrível, muito legal, muito específico. Vocês viram essas semanas? Eu não sei se vocês viram. É uma matéria muito interessante também. Dizem que nós conhecemos muito mais do espaço do que dos oceanos, né? Você já ouviu essa frase? É meio enigmática, é meio até clichê demais. Mas aqui nesse site do Coast to Coast, eu até fiz matéria já sobre esse site, é um site muito legal, né? Ele falou de uma lula gigante aí, que foi encontrada aí na África do Sul. Eu não sei se vocês viram, mas realmente eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. É bem grande a lula, realmente tem um cara deitado do lado ali, você vai ver que interessante. Essa lula aí gigante foi encontrada presa em uma praia da Baía da Britânia, na África do Sul, como um trecho de cerca de 16 pés, incluindo seus tentáculos. A criatura encalhada não estava totalmente crescida. Richard Davis, que filmou aí o vídeo do encontro aí, pediu a um homem para pousar ao lado da lula para mostrar seu enorme comprimento, enquanto em esforço foi feito para rodar o cefalópode gigante de volta às águas. Infelizmente, eles puderam dizer que ele estava em processo de morte. Mesmo eles tentando aí, pelo que falam aí, eles viram que mesmo rolando ela para a água, ela já estava no processo de morte, e infelizmente não foi possível recuperá-la, né, ou levá-la com vida aos oceanos novamente. Mas é interessante, porque não é um bicho pequeno, né? Não é um bicho que a gente está acostumado a ver, né? Então com certeza de algum material, eu não sou biólogo, mas de uma profundidade aí bem complexa. Outra notícia aqui legal, quem gosta aí de mistérios, né? Quem gosta é você que gosta de coisas assustadoras, né? Um filme de terror às vezes, né?
Como a gente não está tratando de um filme aqui, mas a gente gosta muito desse assunto. Vocês vão ver aqui nesse vídeo também material aí da Coast to Coast, uma criatura misteriosa aí foi encontrada na floresta aí na Polônia, tá? Tá no site do Skinwalker, né? É o nome do canal do YouTube que tá isso aqui. Eu achei interessante, por quê? Porque ela mostra realmente um bicho assim estranho, muito estranho mesmo. Então, foi gravado numa floresta aqui polonesa. O pessoal que gravou, ninguém sabe nada sobre ele aí. Foi gravado essa criatura aí que é muito interessante até, porque ela é assustadora, né? A maneira que ela se encontrava na floresta é um material assim que realmente faz com que dê muita mídia. A gente até vai ver aqui uma parte disso aqui, não posso colocar tudo, mas só a parte que aparece você vai tirar suas conclusões. Eu achei bem interessante. Então, aparece o cara andando aqui, né? Ele andando na floresta e tal. Aí de repente ele ouve um barulho. E aí ele direciona a câmera pro local lá e ele acaba vendo algo interessante. Quer ver? Ó, presta atenção. O barulho aí que ele ouviu, né? Aí... é um barulho até estranho, né? É assustador. Até aquele grunhido, né? Olha lá. Conseguiu ver? Vocês viram? Que interessante. Olha, eu acho que ele vai filmar de novamente. Olha lá, ele começa a filmar. E ele já se assusta. Eu acho esse cara até um pouco valente demais, porque ele demorou muito para correr. Ele demorou muito para correr. Mas vamos ver se eu consigo mostrar aqui novamente. A gente parar pra gente ver legalzinho esse animal, né? Possivelmente, teoricamente, um animal, tá? Olha lá. Eu não sei se você... aqui, ó. Justamente aqui, ó. Ele tem um movimento muito estranho de corpo, né? Meio assustador. Mas foi interessante que o rapaz gravou 2 vezes. E depois você pode até entrar nesse site aqui. É no site Coast to Coast, né? Americano. E o grunhido do bicho também é meio assustador. Olha só. É bem assustador mesmo. Ele foi dar uma confirmada. Bom. É muito valente esse cara. E depois ele começa a correr desesperadamente aí. Foi gravado, até hoje não sabe se é real ou não é real. Se você tiver mais informação, compartilha com a gente. Mas se possível, você puder entrar no canal lá e dar uma olhada, vai ser interessante tirar suas conclusões e compartilhar conosco. Beleza? Estudo sugere que a Via Láctea pode conter dezenas de civilizações ET inteligentes. Essa aqui é uma ideia, na verdade, que tem acontecido já há muito tempo. Alguns dizem que não é mais teoria. Particularmente, eu penso o seguinte: eu acho que o universo é muito grande, né? Eu não sei se eles são cabeçudinhos somente, eu não sei se são outras espécies. Vocês aí, cada um pode acreditar no que quer. Eu procuro ser bem pé no chão e sucinto com isso. O universo é muito grande, né? Há muitos planetas com possibilidade de desenvolver vida biológica. Então isso não é muito assustador dizer isso, nem fora de lógica dizer isso. Isso não muda em nada, né? Eu falo muito interessante. Muitas pessoas me perguntam até com relação à ideia, né? Eu sou criacionista, eu sou evolucionista, né? Eu creio no criacionismo, sou cristão, creio no criacionismo, né? Mas também não impede de formas biológicas evoluírem, né? Nós vivemos um processo de evolução constante. Eu acho que a doença da humanidade hoje em dia é justamente porque a gente desacredita que podemos evoluir. E a gente desiste muito rápido, porque a gente coloca um fim, um limite à nossa vida, sendo que eu acredito que pra gente não há limites, né? Essa matéria é interessante, ela diz o seguinte, ó: um novo estudo intrigante argumenta que pode haver dezenas de espécies exóticas tecnologicamente avançadas que habitam a galáxia da Via Láctea. A hipótese notável foi apresentada por um casal de astrofísicos da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, em um artigo publicado na segunda-feira, né? Em um comunicado à imprensa detalhando aí suas descobertas. Eles explicam que o estudo começou com a suposição de que formas inteligentes de vida em outro planeta são parecidas com a da Terra. O interessante dessa matéria é que eles dizem, esse casal, segundo os estudos dele, eles dizem que na verdade não só existem, mas são tecnologicamente avançados, né? É isso que na verdade tem intrigado, tem sido certeza para mas a ciência não comprovou, pelo menos não revelou isso ainda. O interessante é que eles fizeram esse comunicado aí na imprensa inglesa, né? Usando isso como base para seu modelo, os cientistas desenvolveram o que chamam de limite copernicano astrobiológico, que postula
que, como era o caso aqui na Terra, a vida inteligente surgiria em um planeta quando atingisse a idade de cerca de 5 bilhões de anos, antiga, e que o padrão, os pesquisadores determinaram aí que deveria haver aí cerca de 36 civilizações ativas em nossa galáxia. Realmente afirmar isso é uma coisa interessante, porque para você afirmar alguma coisa, você na verdade tem que ter constatação. Eles ainda tiveram estudos. Pode dizer que habita, eu dizer para você que existe vida inteligente, pode ser. Eu dizer para você que existe vida é uma coisa, agora dizer para você o número exato disso aí eu acho um pouco complicado. Porém, não deixa de ser intrigante e interessante para a gente que gosta desse tipo de assunto. Não é? Eu acho isso muito interessante, é uma coisa para se ver, é uma coisa para se buscar informação com relação a isso e a gente poder ir um pouquinho mais à frente e adiante com relação a isso. Agora aqui com uma última matéria aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas foi descoberto agora há pouco tempo atrás que existiam soldados japoneses que estavam até hoje em guerra. Isso mesmo. Os caras foram encontrados aí na ilha de Guam, onde eles ainda se esconderam por 30 anos nessa floresta. Eles achavam que a Segunda Guerra ainda estava acontecendo e eles estavam escondidos até hoje. Uma coisa que é interessante, uma frase de um deles diz o seguinte, o japonês até voltou constrangido: povo determinado, povo realmente na sua origem, né, o japonês, determinado, persistente e fiel aos seus ideais, isso sem dúvida nenhuma. Eles até assim, com vergonha, mas eu voltei. A saga aí de um japonês chamado Shoichi Yokoi, após a Segunda Guerra, ele voltou constrangido para casa aí. É muito interessante. Olha só, em 1972, no interior da selva de Guam, um homem inquieto espreitava os que passavam. Quando dois moradores estavam montando armadilha para camarões ao longo do rio Talofofo, foram atacados por aquele senhor que consideravam apenas um aldeão. Mas após ser levado a uma aldeia próxima, ele acabou revelando Shoichi Yokoi, um soldado japonês da Segunda Guerra Mundial, que sentia que sua vida estava em risco. O soldado aí que ficou, Yokoi serviu na 29ª Divisão de Infantaria na Manchúria, sendo depois transferido aí para o 38º Regimento nas Ilhas Marianas. O soldado chegou à ilha de Guam em fevereiro de 1943, um ano antes aí de o local ser capturado pelos norte-americanos. Durante a Batalha de Guam, ele e outros 9 soldados escaparam para a selva. Interessante assim, que ele mais 9, mas só ele sobreviveu. Eu disse que foi agora, mas não foi em 1970, tá gente? Foi um erro que eu cometi aqui. Até onde se sabe aí, 7 deles deixaram a mata, enquanto 3 permaneceram lá por quase 30 anos. Apesar de viverem separadamente, eles se encontravam com frequência e também visitavam aldeias locais. Entretanto, os 2 amigos de Yokoi morreram em uma enchente no ano de 64, deixando sozinho na floresta por longos 8 anos. Impressionante, cara, impressionante. Você imagina você ficar quase 30 anos achando que existe, que tá acontecendo a guerra, você ficar quase 30 anos aí, você permanecer fiel à causa, né? É realmente interessante. Retornando ao Japão, aí, o ex-soldado proferiu uma frase que se tornou ditado popular, inclusive: é com muita vergonha, mas voltei. Embora não conhecesse pessoalmente, ele dirigiu ao imperador Hirohito a seguinte frase: Vossa Majestade, voltei para casa. Lamento profundamente que não tenha podido servi-lo bem. O mundo certamente mudou, mas minha determinação em servir você nunca mudará. Realmente impressionante, cara, impressionante. É um espetáculo mesmo, é uma coisa fantástica, persistência, determinação, a honraria. E eu acho que muita gente tem muito a aprender com esse cara, principalmente no que se diz respeito à fidelidade, constância, né, permanência. Tem muita gente hoje que a gente vê com 12, 13, 14 anos de idade aí por algumas coisas, não desmerecendo a vida de ninguém, né, a luta de ninguém, mas a gente desiste muito simplesmente. O mundo tem nos feito frágeis, né? E um homem aí passando quase 30 anos aí dentro de um local, achando que está em guerra, mas não abrindo mão da sua meta de vida, do seu propósito, das suas palavras. Eu acho que ele tem muito a ensinar a todos nós, não somente ao povo japonês, mas todo mundo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, a gente compartilhando algo mais pessoal assim, conversando um pouquinho sobre esse assunto, compartilha conosco aí, fala com a gente aí, e pra gente poder fazer mais vezes aqui, que eu acho interessante, eu acho muito legal. Eu pensei nisso por conta das aulas de inglês, né, que geralmente
a gente dá, e aí eu falei, poxa, poderia fazer uma coisa dessa, seria muito interessante. Espero que você tenha gostado. Meu carinho por vocês é sempre muito especial, vocês são muito importantes pra gente no canal aqui. Vocês que gostam, dá o seu like, né? Isso é importante porque promove o canal também. Se inscreve, se não gostar não tem problema, pode dar dislike também, não tem problema. Mas espero que vocês estejam conosco, sempre compartilhando o que vocês pensam, o que vocês sentem, porque vocês são mais importantes do que aquilo que possa aparecer. Tá bom, gente? Um abraço, meu carinho pra você, a gente se encontra no próximo vídeo. Bye, bye.